Olá, meus queridos irmãos, Pastor Denis por aqui, trazendo o seu programa no Alvo da Bíblia, tá certo? O nosso quadro hoje é respondendo perguntas. E qual é o objetivo desse quadro? É trazer você que nos acompanha para dentro do nosso programa, tá certo? Através dos vídeos, né? Você manda o vídeo e nós estaremos colocando aqui na nossa telinha, tá certo? E gostaria só de ressaltar que o nosso tempo ele é bastante resumido, então as nossas respostas, elas são bastante sucintas e objetivas. Mas, se você quiser uma explicação ou um estudo sobre determinada situação mais profundo, deixa aí nos comentários, tá certo, pastor? Eu quero que você faça um estudo sobre esse tema e nós estaremos gravando um programa só para falar sobre o seu questionamento, tá certo? Sobre a sua dúvida, trazendo um estudo mais amplo, mais aprofundado, ok? E nós iremos hoje responder 3 perguntas, né? Foram selecionadas essas perguntas e depois da nossa vinheta nós estaremos de volta respondendo as perguntas. Fique conosco. Muito bem, meus queridos, estamos de volta e nós iremos para a primeira pergunta e quem nos enviou foi o irmão João Vitor, tá certo? Vamos ao vídeo. Paz do Pastor Denis, eu sou o João Vitor, sou de Bacabal. Eu quero parabenizar por este projeto, por esses vídeos maravilhosos. Tem me edificado e acredito também a muitas pessoas. A minha dúvida é essa, sobre a parábola de Rico e Lázaro, lá em Lucas 16, versículo 19 até o 31. Aquela foi só uma parábola que Jesus contou, mas foi uma história real? Essa é a minha dúvida. E que Deus abençoe esse programa. Amém. Ok, irmão Vitor, João Vitor, obrigado aí pela sua participação e nós iremos aqui, né, responder essa pergunta do nosso irmão João Vitor e a pergunta dele foi a seguinte, Pastor Denis e tal, sobre essa questão aí da parábola do Rico e Lázaro. Eu sei por que ele fez essa pergunta. A gente sabe que existe aí pessoas que dizem que essa parábola, na verdade, ela não é uma parábola. Ela foi uma história, um fato real. E nós estaremos aqui lendo o texto para que a gente possa dar uma resposta para o nosso irmão, tá certo? Encontra-se no livro de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, tá certo? Vamos lá. Diz assim: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos e, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai,
pois tenho 5 irmãos, para que lhes dei testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Eis a questão, né? É uma história em fatos reais, né, que Jesus está contando, ou é uma parábola? Por mais que aqueles que defendem que isso aqui é uma história real, e a alegação deles é o fato de que essas figuras, elas têm nomes, elas são nominadas, né? Eles alegam que uma história de ficção, ela não tem nomes, os personagens não têm nome. E esse argumento ele é muito fraco. Existem, sim, muitas histórias onde é dado nomes, né, mesmo sendo histórias fictícias, mas que têm, sim, nome os personagens daquela história. E nem por isso essas histórias se tornam reais. O primeiro ponto é esse, tá certo? Agora, a gente lendo, fazendo uma leitura assim como eu fiz aqui, corrida, né, dá-se a entender, aliás, você não percebe erros nessa parábola, mas quando você lê pausadamente, você consegue ver que essa parábola ela é toda sem lógica. Mas antes disso, eu quero também lembrar uma outra situação, além da que eu acabei de explicar sobre a questão dos nomes, né? O fato de ter nome aqui os personagens não quer dizer que isso faz dessa parábola uma história real que tenha acontecido. E a outra questão também, essa parábola, ela não tem repetição. Essa parábola ela é estéril, né? Você não vai encontrar a parábola do rico e Lázaro em qualquer outra parte da Bíblia, nem no Novo, nem no Velho Testamento, nem os dos discípulos fizeram menção dessa parábola. Ninguém reescreveu essa parábola, ninguém, se pelo menos tirou um ponto, um tio e um jota dessa parábola, se referindo a ela como se ela fosse um fato real. Ela só está escrita no livro de Lucas, tá certo? Então é importante que a gente saiba disso. Tendo dito isto, a gente vai então ler e pausadamente ir mostrando que o que está aqui não tem lógica. Aí você diz assim: ah, mas as coisas de Deus não têm lógica para o homem. Só que o que está escrito aqui, até para o mundo espiritual, não tem lógica. Tá certo? Quer ver? Vamos ler então. A partir do versículo 19, diz assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daqueles. Vamos lá. A Bíblia, se isso aqui fosse de fato uma história, Jesus, né, deixaria claro qual foi o pecado daquele homem rico. O que aquele homem havia cometido que foi a base dele ser conduzido ao inferno, né? Mas aqui no versículo 19 e 20, que são os dois versículos cruciais para a gente entender o restante dos textos, não existe uma menção sobre um erro que aquele homem tenha cometido. Então, veja bem, será que aquele homem foi para o inferno só por ele ser rico? Será que aquele homem foi condenado, né, só por ele ser rico? E aonde está na Bíblia que riquezas são maldição? Até mesmo naquele texto onde costumeiramente as pessoas se dirigem a ele dizendo: olha, maldito o coração do homem está no dinheiro, maldito
é aquele que ama o dinheiro. As pessoas dizem muito isso. Só que lá no texto diz que o maldito não é o dinheiro, maldito é a paixão do homem. O dinheiro em si, ele é bênção na vida da pessoa. Isso, se ele ganhou esse dinheiro, né? Como é que eu posso dizer? Honestamente, se a pessoa alcançou um patamar de vida honestamente, então isso não vai conduzir, só pelo fato dele ser rico, ele não vai ser conduzido ao inferno, não. Tem muito rico que será salvo. Por outro lado, existem muitos pobres que irão se perder, irão para o fogo. E não é a questão deles serem pobres que vai garantir para essas pessoas a vida eterna, não, meus queridos. A única forma da salvação não é condição financeira, não é grau de escolaridade, não é jogo de cintura. Para a salvação não existe nada dessas coisas. É pelo sangue de Cristo. Então, lá no céu estarão ricos, estarão pobres, como também no fogo estarão pobres, ricos e também estarão pobres, tá certo? Então, vamos lá. Então, cadê o erro desse texto aqui? Cadê o erro desse homem? Mas vamos que tem mais coisas aqui, ó. E diz que ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que morrendo o mendigo, morrendo, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Outra situação aqui. O mendigo comia na porta do rico. E o rico tinha alguma culpa daquele cidadão ser pobre? Né? E isso, por aquele cidadão ser pobre e se alimentar das migalhas, isso configura como um pecado, né? Então, o que tem aqui é muito pouco para dizer que uma pessoa foi conduzida para o inferno. Não tem nada de concreto aqui. E também não tem nada que justifique o pobre ter ido para o céu, por ser de Abraão. Tá certo? Mas vamos mais, irmãos, e vá tirando aí as suas próprias conclusões. Aí diz, ó, o interessante vem agora. Diz assim, ó. Primeiro, que um morreu e foi levado diretamente para o céu. O homem nem enterrado foi, nem sepultado foi, ele foi levado direto para o céu. E o outro foi sepultado, que no caso foi o rico. Né? Então, eu não sei como é que foi esse levado para o seio de Abraão, assim, porque existe uma doutrina bíblica chamada ressurreição. E essa ressurreição ela só se dará na vinda de Cristo. Como assim? Esse pobre já está no seio de Abraão, se ele não passou pela regra, né, da ressurreição. Tá certo? Então, veja bem. E no versículo 24 vai dizer assim, e clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens. A única alegação é essa daqui, ó. Na tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Então, se for assim, então não precisa aceitar Jesus para ir para o céu, não. É só ser pobre. Porque os ricos vão tudo para o inferno porque eles têm culpa da pobreza. A gente sabe que existe muito rico, sim, que amam o dinheiro, né? E o coração deles estão ali. E essas pessoas, não é o caso aqui. Aqui não existe nada sobre isso, tá certo? E outra coisa interessante aqui, irmãos, se você for ler na Bíblia, se você ler lá no capítulo 13 de Gênesis, eu vou até ler aqui para você, o primeiro e o segundo versículo diz assim, ó, subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, e ele e sua mulher, e todo o que tinha, e com ele Ló. Aí vai dizer aqui, ó, ia Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Né? O provérbio diz que
as riquezas são do Senhor. Então não há nenhum problema em você ser uma pessoa rica, desde que você não coloque a sua riqueza diante de Deus. Deus seja, né, não perca espaço na sua vida, tá certo? Então é bom que se esclareça isso, irmãos. E aqui, só para nós encerrar aqui essa primeira pergunta, aqui tem outra coisa aqui que não dá para aceitar. É quando diz, é que lá da onde o rico estava, no inferno, ele conversava com quem estava no seio de Abraão. Aí a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: nós pregamos que nós vamos para o céu e que o céu é independente de seio de Abraão, né, e do céu, que as pessoas dividem dois compartimentos, uns que estão morrendo estão indo para o seio de Abraão, né, segundo esse texto aqui, essa parábola que não é cunho para se fazer uma doutrina. E divide entre seio de Abraão e o céu, que depois, quando Jesus vier, segundo eles, vão para o céu. Agora, irmãos, a gente diz todo dia que o inferno, que coisa ruim é ter vizinho ruim. Não sei se você já teve vizinho ruim, né? Às vezes a pessoa até vende a casa por conta de um vizinho ruim, né? E agora eu lhe pergunto, imagine você viver essa vida aqui de tormento, agora você vai para um lugar de sossego, um lugar de paz, que é o chamado de seio de Abraão, e lá você tem como vizinho o diabo, porque da onde Abraão estava, ele estava conversando com quem estava lá no inferno. E como a gente vai ter paz, em um lugar que é para ser um lugar de paz, de sossego, se a gente está vendo lá a pessoa no inferno morrendo, como você consegue ter paz? Então eles dizem que o inferno é para baixo. Veja o negócio, eles dizem que o inferno é para baixo, né? O Seol, na verdade, a gente sabe, eles dizem não, a gente sabe que o inferno é para baixo, é na terra, que é a sepultura. E o céu fica para cá. Então, são posições diferentes. Para baixo, o inferno, que é o lugar inferior, e o céu para cima, que é o lugar superior. Agora, alguém tem que se decidir aí. Ou o inferno é para baixo, ou o inferno é para cima, vizinho do seio de Abraão. Compreenderam, meus queridos? Então, não tem como pegar esse texto, ele é muito fraco para se firmar, dizer que é uma história, como eu confrontei aqui com você, mostrando que o que tem nele não há lógica, nem no mundo físico e nem no mundo espiritual. Mas qual é a verdadeira razão de Jesus citar essa parábola? Ele não estava contando a história, ele estava confrontando com aqueles que não acreditavam na ressurreição, né, que eram os saduceus, e mostrando para eles que não tem como realmente ter lógica o que eles acreditavam. Eu já fiz muito isso. Às vezes, a gente estudando com uma pessoa, a gente pega o que ele defende e confronta. Dizer, quer dizer que você crê nisso, nisso, nisso. Você está dizendo que é assim, assim, assim. É assim que Jesus está fazendo, meus queridos. Mostrando que não tem lógica. Confrontando a crença sem fundamento daqueles homens. Tá certo? Então, é isso. Mesmo se falando do mundo espiritual, o mundo espiritual não tem lógica para o mundo físico, mas lá no mundo espiritual há lógica das coisas que são espirituais. A gente não pode pegar e andar dizendo, porque não tem lógica para as coisas físicas e achar que não tem lógica para nós, mas no mundo espiritual tem que ter lógica, e a lógica é estar embasado e respeitando a própria palavra de Deus. Só para nós encerrar esse assunto, eu quero dizer para você, jamais, eu, sabendo que para onde eu vou, para onde eu iria, né? E se eu soubesse, ou se eu souber que lá eu terei um vizinho como o diabo e vendo o sofrimento das pessoas, como eu poderia ter paz? Como poderia ser um lugar de paz, de sossego, tá certo? Então é importante que você entenda isso. Para onde nós iremos? A Bíblia diz que não haverá pranto, nem dor, nem ranger de dentes. Está lá em Apocalipse. Espero que você esteja satisfeito com a nossa resposta. Amém? Então a parábola, né, você pode tirar aí as suas próprias conclusões. Não é uma história real, é apenas uma parábola, tá certo? Amém. Que Deus abençoe.
Pois bem, meus queridos, nós iremos agora para a segunda pergunta, e quem nos enviou foi o irmão Francisco de Assis. Ele é de Bacabal, e nós iremos ao vídeo. Pastor Denis, parabéns pelo programa. E eu tenho uma dúvida, que está no livro de Atos 10, 12 e 13. No qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. A minha dúvida é o seguinte: o Senhor Deus está mandando Pedro comer carnes imundas? Parabéns pelo programa e a paz do Senhor. Ok, irmão Assis, essa sua pergunta ela é muito interessante, né? Porque esse texto aqui, ele traz assim uma confusão muito grande para muitos cristãos com relação a esse lençol. A Bíblia diz, no capítulo 10 de Atos, a partir do versículo 8, eu não vou ler esse texto para mim, mas eu vou citar para vocês aqui o que está nesse texto. Diz que Pedro estava na casa de um outro Simão, e Deus apareceu em uma determinada hora do dia, né? A Bíblia diz aqui que ele, tendo fome, Deus apareceu, mostrou para ele um lençol, e esse lençol estava repleto, né? Ele estava segurado assim nas pontas e no meio daquele lençol, repleto de comidas imundas. E todos nós sabemos que o povo de Israel, eles sempre repudiaram, e até nos dias de hoje, eles são muito rígidos na sua dieta alimentar. Eles não comiam comidas imundas, carnes imundas. Então, veja bem o contexto que Pedro está ali agora, né? Meio que, de uma certa forma, embaraçoso ali. Então, Deus mostra para Pedro aquele lençol e manda manda Pedro comer aqueles animais que estavam ali naquele lençol. Pedro, um homem crente, de verdade, e sabendo daquela palavra, né, que diz que ainda que desça um anjo do céu pregando diferente do que você aprendeu, não é para você dar crédito. E Pedro fez exatamente isso. Pedro questionou, porque tudo aquilo que está contra a palavra de Deus merece ser questionado. Você tem que questionar, porque é a sua fé que está em jogo e a sua salvação. E assim fez Pedro. Pedro disse: como assim comer? Né? Ele diz assim... Ele diz: e como? E havendo-lhes... versículo 10 diz: e tendo fome, quis comer. E enquanto lhes preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Isso aqui é importante, viu? Para nós compreendermos o que aconteceu aqui. Houve um arrebatamento de sentido, ou seja, Deus levou a consciência de Pedro, a mente de Pedro, para um outro universo, que é o universo espiritual. E nesse processo, desse arrebatamento, dessa visão, desse arrebatamento, Deus de sentidos, Deus mostra ali no mundo espiritual essa visão que eu acabei de falar para vocês. E aí vai dizer assim, no versículo 11: e viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. O que é que diz Pedro? O que é que Pedro diz aqui? Isso aqui é interessante demais. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi. Olha só. O que é que Pedro está dizendo aqui? Ele está admitindo que ele era abstinente, que ele não comia comida imunda. Ele diz: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi comida, coisa alguma, comum ou imunda. E a segunda vez disse-lhe a voz: não faça comum ou imundo aquilo que eu... Não faça tu comum a que Deus purificou. É essa palavra aqui que confunde, purificou. Mas, irmãos, a gente sabe que a primeira situação aqui que nós questionamos
se a Bíblia está dizendo que era uma visão que não foi nesse mundo físico, como alguém vai comer algo material em um mundo que não é um mundo físico, né? Como a pessoa vai se alimentar de uma visão? É importante que você entenda isso. Isso aqui foi uma visão. E aqueles animais imundos, na verdade, eles eram a representatividade das nações pagãs e ímpias, como todos nós sabemos, que a nação que não era, que qualquer um que não fosse da nação de Israel era considerado como um imundo ou comum. Então, Deus está dizendo ali, está representando as nações pagãs, imundas, né, com aqueles símbolos ali daqueles animais imundos. E isso vai ser confirmado nos próximos textos. Eu vou ler aqui, já estamos encerrando, mas olha só, esse versículo 25 diz assim, ó, o versículo 25 diz e aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, adorou. Tal, Pedro disse que não era para ele adorar. Vamos lá. No versículo 28 diz, e disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu, olha o que eu falei agora há pouco, a juntar-se com, ou a chegar-se a um estrangeiro. Mas Deus me mostrou como? Através do lençol, dos animais imundos. Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Homem. Então, né, Deus está mostrando ali como é a condição do homem que não tem Deus, que, né, não procura Deus, ele é imundo e está sendo retratado por aqueles animais. Então, e para encerrar, né, como eu falei, aqui o versículo 34 diz assim, e abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então, aquele muro estava quebrando ali, sendo jogado por terra, e Deus estava agora abraçando aqueles que para os judeus eram imundos, tá certo? E, então, Jesus, na sua tarefa, ele não veio desfazer aquilo que Deus fez. Os animais, Deus já fez tudo limpo e imundo. Jesus, ele veio desfazer aquilo que foi alterado pelo pecado, que no caso foi o homem que pecou e se afastou-se de Deus, e Jesus veio para trazer o homem de volta, não só os judeus, que eram considerados como santos, mas nós, né, os estrangeiros, que eram considerados como imundos, e por isso estavam sendo retratados aqueles animais, né, de uma forma espiritual. Tá certo, meus queridos? Então, é isso. Isso aqui, pegar esse acontecimento aqui de Pedro, para justificar que Deus purificou animais, purificou porcos, isso é fora de toda lógica, tá certo? Uma vez em que o texto não se refere a animais, e sim a homens, porque Pedro teria que ir lá orar por Cornélio, que não era da nação de Israel. E isso a gente vê quando Deus batiza Cornélio com o Espírito Santo e os demais, até os que andavam com Pedro disseram assim, como é que esses também recebem o Espírito Santo? Esses que não guardam a lei, esses que não são da nossa... Então, Deus mostrou isso para ele lá, que ele estava recebendo aqueles homens, tá certo? Muito bem, meus queridos, nós iremos agora para a terceira e última pergunta, e quem nos enviou foi o irmão Arlan. E essa pergunta ela não veio através de vídeos, ela veio através lá dos comentários, né? E nós estaremos aí mostrando na sua tela a pergunta que nós estaremos respondendo logo após. Muito bem, irmão Arlan, nós vamos aqui para a sua resposta, né? O irmão Arlan está dizendo que ele já foi casado, se separou e ele quer saber se ele tem que se batizar de novo. Essa questão de batismo, ela é uma questão assim... eu oriento a pessoa que o batismo ele é uma só vez, tá certo? É como, por exemplo, a pessoa que aceita Jesus, ele se desvia, ele nunca mais... ele volta a ser o que ele era, assim, no sentido de dizer assim, ele vai ser considerado como um desviado.
No dia em que ele aceita Jesus, tudo que estava na vida dele longe de Deus, né, voltará naturalmente, ele voltará a fazer parte dessa graça, tá certo? Mas isso também é uma questão de fé, né? Se você acha que você tem que se batizar novamente, a gente sempre expõe isso para as pessoas quando elas nos perguntam. Eu tenho que me batizar de novo? Eu pergunto, o que está no seu coração? Você acha que você tem dúvida? Porque tudo que é de dúvida é pecado. Se você acha, né, que você tem que batizar, batize. Se batize novamente. Se não, não é obrigatório, porque você já é batizado, tá certo? Então é isso. Você já é batizado. A Bíblia diz que o batismo ele é um só, né? Aí tem aqueles que dizem que o batismo é um só na sua liturgia, né? Porque quer dizer que é um só da forma que ele é celebrado. Mas ela lá não entra ela não explica esses detalhes, não. Ela só diz que o batismo é um só, tá certo? Então, o conselho que eu dou para você é o seguinte: você foi batizado, e também tem outra coisa que é importante que se diga, né? É que o que justifica um segundo batismo é a forma em que ele foi feito. Porque a forma em que o batismo é feito pela Bíblia, esse aí, ele é válido, né, por toda a vida da pessoa. Você batizou nas águas? Foi nas águas? Então, esse é o batismo bíblico. O que justificaria um segundo batismo é se esse batismo ele não seguiu os padrões da Bíblia, né? Aí você vê que Jesus foi batizado no Rio Jordão, tem que ser com muitas águas, tá certo? Então você só batiza se você quiser batizar. Se não quiser, se reconciliou, está na igreja, está servindo a Deus, voltou ao primeiro amor, então vida que segue, tá certo? Que Deus abençoe aos nossos participantes, que Deus abençoe a você que ficou conosco até esse exato momento, e que Deus prepare outros programas, né, outros temas para nós trazer aqui. E eu quero pedir, não esquecer de pedir a vocês que continuem se inscrevendo, claro, aqueles que ainda não são inscritos, né? E aqueles que já são inscritos, que continuem aí nos ajudando com seu like, comente também e também compartilhe esse trabalho para que chegue a milhões de vidas, tá certo, meus queridos? Então, esse é o seu programa No Alvo da Bíblia. Que Deus te abençoe, tá certo? Até uma próxima oportunidade.